Va bene. Então, gente, voltamos aqui à nossa segunda sessão. O título é Formas e Formação do Registro Arqueológico. O coordenador da nossa mesa é o professor Dr. Vinícius Melquiades, meu querido colega. Ele se formou na USP, a gente entrou no mesmo ano, né, no doutorado. Desde então a gente ficou, né, muito amigo e compartilhamos muitas experiências juntos. O professor Vinícius, ele é desde 2019 professor do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Piauí, é atualmente coordenador de Museologia do Museu de Arqueologia e Paleontologia, MAP UFPI. Participa de grupos de pesquisa, musealização da arqueologia e do grupo de pesquisa Estudos de Cultura Material, ambos cadastrados no CNPq. As áreas de pesquisa do Vinícius, as áreas de interesse, são arqueologia histórica, estudos de cultura material, musealização da arqueologia e gestão do patrimônio, etnoarqueologia e etnografias arqueológicas. Vinícius, eu deixo agora nas suas mãos. Obrigado, Viviana. Bom, eu queria começar aqui dando, obviamente, boa tarde para todas as pessoas, né, que estão nos assistindo de diferentes lugares. Para quem é de boa noite, então, né, não sei se tem alguém aí nessa situação, mas parabenizar e agradecer, né, o convite para coordenar essa mesa. É uma temática que está muito em pauta, né, atualmente, essa questão do processo de formação do registro arqueológico, as arqueologias que a gente tem dito, né, do presente, do passado recente, etnografias arqueológicas, e esse envolvimento com a cultura material, né? E eu trouxe para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu trouxe uma apresentação, vocês estão vendo? Estamos, Vini, está tudo certo. Ok. Então, essa apresentação que eu trouxe para vocês na verdade, uma das pesquisas, né, que eu tenho desenvolvido lá na universidade, como a Viviana me apresentou. Eu sou professor da graduação e da pós em arqueologia na Federal do Piauí, e atualmente eu estou como coordenador de museologia e vice-diretor, né, do MAP. E a minha área de interesse, então, é nessa interseção aí entre estudos de cultura material, etnoarqueologia e etnografias arqueológicas, musealização da arqueologia e gestão do patrimônio. O título dessa apresentação é Habitar os Sertões, Materialidades Sertanejas na Comunidade de Floresta, São João da Serra, Piauí. Habitar os sertões aí no sentido tanto, né, dos processos de habitação e das relações, né, que envolvem o habitar, que eu pude perceber nessa comunidade, que a gente fez duas etapas, né, de campo nessa comunidade, quanto ao meu habitar os sertões, né? Eu sou mineiro, eu estou morando aqui em Teresina, eu sou especificamente da Zona da Mata Mineira e estou morando aqui em Teresina tem aproximadamente 4 anos. Então, são esses dois movimentos, né? Bom, essa pesquisa, né, ela se iniciou com um aluno que, há aproximadamente 3 anos atrás, levou uma coleção, e aí vocês estão vendo na tela as peças, algumas peças que ele levou, uma coleção, então, que ele tinha encontrado, fragmentos de materiais que ele tinha encontrado num muro de pedra nessa comunidade de floresta, que é a comunidade onde ele mora, tá? É uma comunidade que fica na zona rural de um município já pequeno, aqui do sertão do Piauí, eu vou mostrar mais para frente. E é uma comunidade basicamente familiar, mora a família desse aluno, né? Devem ter aproximadamente umas 50 casas, no máximo, essa comunidade, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, ele trouxe esse material, que ele foi encontrado perto de um muro de pedra, associado às grandes fazendas e ao gado, né, aqui no Piauí.
A gente analisou esse material, deu uma olhada nesse material, né, e depois fizemos algumas análises mais aprofundadas e percebemos que era material basicamente do final do século XIX, né, segunda metade do século XIX, 1850 em diante, e século XX, né? Essa marca que eu estou mostrando aqui no cursor para vocês é uma marca que ela não é tão comum encontrar ela, tá? A gente chama o Brancante, no livro dele, O Brasil e a Cerâmica Antiga, ele chama essa marca de marca do diamante, que seria uma marca, uma patente, né, inglesa, para que não entrassem materiais falsificados no Brasil. Então, eles teriam marcado, né, a partir de 1822, antes disso, né, com a abertura dos portos e a entrada de material no Brasil. De fato, era esperado que algo assim pudesse ocorrer nessa região, porque é uma região que é marcada pelo tráfico mesmo, tá? De materiais e de pessoas, né? Principalmente vindo do litoral norte do Brasil. Enfim, analisamos esse material e propusemos uma visita a campo para conhecer essa área e esse possível sítio, registrar e pensar, né? E começar uma pesquisa sobre esse material e contexto. O município que vocês estão vendo é o município de São João da Serra, tá? A comunidade de Floresta, é o nome do lugar mesmo, comunidade de Floresta. Comunidade, nesse caso, não é um adjetivo, é o nome como eles chamam o lugar mesmo. Aqui a gente tem Teresina, vocês estão vendo, então está um pouco a sudeste, né, de Teresina, mais a leste que a sul. É uma região que, historiograficamente, né, é apontada como uma região muito inóspita, né, de muita diversidade ambiental, inclusive colocada como se fosse o pior lugar para se habitar na pior província do Brasil na época, e a gente está falando do século XIX, né, por alguns autores, só para a gente ter uma noção de qual é o contexto regional. Tá? Então, com essas questões em mente, né, a gente fez um estudo histórico, historiográfico do lugar. Não chegamos aí a arquivo, estudamos só fontes secundárias mesmo, e fizemos essa primeira etapa de campo. Aqui em cima à esquerda de vocês, onde eu estou com o cursor, né, a nossa equipe, sou eu, na verdade, 4 alunos, e os pais do aluno, Carlos, né, que era um morador que, inclusive, hospedou a gente ficou nessa varanda, nessas redes aqui que a gente dormia. O seu Bilé aqui em cima do burrinho dele, né, esses trabalhos com comunidade colaborativos tem, o Sobilé ficava atrás da gente o tempo todo, a gente estava aqui embaixo, a gente fazendo o croquis da ruína de uma capela que tem lá com o cemitério, e o Sobilé do lado da gente conversando, enfim, essas questões de comunidade que acho que a maioria das pessoas aí conhece bem, né? E algumas outras cenas do cotidiano da pesquisa, né? Visita ao sítio aqui embaixo. Bom, esse é então o muro de pedra, né, associado a essas grandes fazendas de gado que tinha e tem ainda um pouco em Teresina, né, e nessa região, no período histórico. A gente mapeou esse muro de pedra, tá? Ele está aqui em amarelo, ó, a gente conseguiu mapear mais de 1 quilômetro dele, e essas pesquisas indicaram que, de fato, ele pode ser um curral, é provável que seja um curral vinculado a alguma grande fazenda que a sede não esteja nos arredores. Tá? Por outro lado, além dessa identificação, a prospecção, né, não interventiva, no caso, que a gente não pediu portaria, nem fez coleta, nem nada, só fomos lá, fotografamos o material e registramos as informações, a gente também encontrou outras áreas de concentração de material. Então, essa área 3 que vocês estão vendo é a área que a gente chamou de Tapera Nova, que é onde tem esses materiais, tá? E essa área 1 e 2 são áreas de concentração de material que a gente chamou de área da Tapera Velha. Tá? Aqui alguns materiais que foram encontrados lá, fragmento de pote cerâmico, aqui em cima vocês estão vendo, aqui embaixo algumas louças, né? A gente tem até um transfer verde aqui, que é bem... um transfer printing verde aqui, que é bem marcado desse período também. Aqui um floral, né, pintado à mão, aqui um prato de ágate azul, esmaltado. E da habitação, isso ficou muito marcado para a gente, além da baixa densidade de material associada a essa ocupação, da habitação em si só havia restado essa forquilha, que eu estou
vocês estão vendo o meu cursor aí passando, né? No meio do mato, né? Em conversas com a comunidade, essa tapera que a gente chamou de tapera velha, ela teria sido habitada até a década de 70, tá? De 1970, e depois teria sido abandonada pelo proprietário. Então a gente pensa que em menos aí de 50 anos, né, de ocupação, só restou essa forquilha já bem apodrecida, né? Deve ter uns 30 anos que ele abandonou. Então, só para a gente já refletir sobre o processo de formação e a baixa visibilidade desses sítios arqueológicos, né, associado a populações sertanejas, no caso, não aos fazendeiros e aos donos de fazenda, né, que vai ser um dos temas, uma das questões que eu puxei para reflexão. Tá? Fizemos essa primeira visita de campo, ficamos apenas 4 dias na comunidade, retornamos a Teresina com os dados e montamos, de fato, um projeto para que a gente pudesse fazer mais uma visita mais extensa a campo. Dessa segunda vez, a gente ficou aproximadamente 13 dias e mapear, de fato, né, como a gente percebeu a riqueza do lugar, e mapear, de fato, não só, né, nos desvinculamos um pouco dessa questão dos muros de pedra e das grandes fazendas e começamos uma reflexão sobre a mobilidade e as atividades envolvidas no processo de habitação, né, das pessoas que compõem essa comunidade. Né? Então, por exemplo, essas dinâmicas de construir uma unidade doméstica e abandonar ela e ir para outro lugar, essa rotatividade, a produção e o uso de itens materiais, ou seja, registrar a maneira como essas pessoas, né, individualmente, e a comunidade, né, coletivamente, se relacionam com o mundo material para poder auxiliar tanto em interpretações, né, quanto na análise e registro de evidências arqueológicas associadas a esses povos. Tá? Então, a gente voltou para campo para mapear com esse intuito agora. No total, a gente levantou 31 unidades de habitação, tá? Em diferentes estados enfim, de decomposição, de degradação, como a gente quiser chamar. A gente definiu ainda habitada, em arruinamento, né, ou arqueológica, quando de fato arqueológica. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui nas imagens a gente tem à esquerda uma casa ainda habitada. Eu não lembro de quem é essa casa, me desculpem, eu não coloquei o nome embaixo, mas as outras vão ter. E aqui a mesma habitação, só que os fundos dela, onde a gente vê uma carnaúba, né, que é bem comum aqui na região, e o que restou de uma habitação do final do século XIX, então de 1880, 90, pelo que a gente conversou com o pessoal. Tá? Esse processo ele é muito comum na comunidade. Né? Eles habitam... Tinha uma casa antiga, então, eventualmente, eles abandonam ela e constroem outra, né, com materiais perecíveis e da região, e vão, inclusive, utilizando essas estruturas mais antigas com outras finalidades, como a gente vai ver, vão ressignificando. Né? Bom, aqui mais uma habitação, tá? Essa já está em processo de arruinamento, eu acho que vocês dá para ver pela foto, né? Aqui a gente tem mais fotos de material, então fragmento cerâmico, fragmento de louça. A gente repara também as diferentes técnicas construtivas, né? A gente tem tijolo de pedra, né? Como a gente chama, alvenaria de pedra. A gente tem pau a pique, muitas vezes e o tijolo mesmo, né? Seja baiano ou esse industrial. Mas muitas vezes essas habitações têm, inclusive, diferentes técnicas construtivas, né, no mesmo edifício, assim, variando com as reformas, expansões, né, e os cômodos. A gente também vai ver as implicações disso um pouco mais para frente. Bom, esses diferentes materiais, aqui eu trouxe 2 passagens do Torto Arado, que é um livro de literatura recente do Brasil, que aborda a vida de uma família no sertão baiano, né? Então pega essa região do sertão também. E nesse texto, algumas passagens, ele indica que o fazer casas com tijolos ou uma alvenaria mais robusta remete, né, ao processo de habitação mesmo, de fato, e inclusive a posse, né, sobre aquele território ou aquela habitação. Então, ele cita no livro algumas passagens, eu vou ler só 2 aqui, né? O senhor, no caso, quase não colocava os pés por lá, na fazenda, né?
a não ser para dar ordens, pagar ao gerente e dizer que não poderíamos fazer casa de tijolo, né? Por quê? Aí na outra passagem, disse ele que tem que trabalhar nas roças da fazenda e pode levantar casa de barro. Proibido casa de tijolo. Por que proibido casa de tijolo? Muitas vezes porque remete a essa presença e a esse enraizamento, por assim dizer, né, no lugar. E não era a intenção, né? Lembrando que esses colonos, essas pessoas que trabalhavam na roça, na visão dos senhores, não tinham direito sobre aquelas terras, eram só trabalhadores, né, quando não escravizados. Um outro aspecto que chamou bastante atenção é a questão das cercas, né? A gente tem diferentes cercas. Aqui eu trouxe o livro do Souza Barros, que é da década de 50, final da década de 50, que é uma etnografia sobre cercas sertanejas. Ele pega mais a região de Pernambuco, mas também está na região do sertão, né? E ele vai falar, entre outras coisas, das diferentes técnicas, da função do cerqueiro, né, das pessoas que fazem essas cercas. E a cerca, dentro dessa perspectiva, ela é entendida como um divisor de mundos, como um portal, né? Então, a gente tem, por exemplo, o que pode ficar dentro da cerca, ou seja, dentro do quintal, e o que não pode, né? Então, por exemplo, determinadas plantas ficam no quintal, outras plantas não. Determinados animais ficam no quintal, outros não, né? Determinados elementos do mundo material, e aí, né, a gente pode pensar diversos, ficam no quintal, outros não, né? Então, há um pouco essa transição entre o que é conhecido, o que é familiar, o que faz parte, né, do processo de habitação da casa em si, envolvendo os quintais, e o que fica fora, no mundo externo. Nesse sentido, o cerqueiro é visto também como uma pessoa, né, que ela tem habilidade e capacidades, né, para fazer o trânsito entre esses dois mundos, né? Aqui eu trouxe uma passagem do Guimarães Rosa, né, que ele vai falar: sertão, sabe o senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. E aí, por que viver é perigoso, né? Ir para o mato, sair, né, dessa cerca, sair do quintal de casa, muitas vezes nessas regiões, entrar no cerrado, na caatinga, enfim, é perigoso por quê? Porque a gente pode ter ataque de cobra, né? Então, isso na comunidade é comum esse tipo de alerta, né, e essa preocupação. Ataque de cobra ou outros animais peçonhentos, a onça, né, que é uma coisa muito forte. Menino, a onça vai te pegar. Ficar perdido ou, né, se acidentar em alguns casos. Nesse caso, voltados para seres terrenos, vamos pensar assim, mas também tem a ação dos encantados, né, que seriam seres do folclore brasileiro que agem também quando as pessoas estão na mata. Então, por exemplo, o Curupira, vou passar aqui o cursor, né? O Curupira, que é uma figura muito presente, né? O Saci, que sempre pega peça, então se você se perde na mata, pode ser o Curupira. Então tem sempre esses alertas também, e a participação desses outros seres, né? Além dos humanos, nessa dinâmica de habitação. Aqui nesse slide eu trouxe só algumas referências dessa série Cidade Invisível. Eu acho que o pessoal, os brasileiros e brasileiras devem conhecer, mas o pessoal de fora talvez não. Então vale a pena assistir, que é sobre esses encantados. E só para demonstrar aqui a forte presença, né, no imaginário coletivo brasileiro dessas lendas, né? A gente tem aqui quadros, enfim, gibi para criança, aqui em cordel, né, as lendas em cordel, aqui 2 trabalhos, o Câmara Cascudo, no caso, que é um sociólogo, né? E aqui algumas representações desses seres, e aqui em cima um jogo que foi feito pensando nesses seres. Bom, pensando ainda nessa questão da participação desses elementos, né, dentro do processo de habitação e a proximidade ou não disso com os quintais, a presença ou não disso em ambiente doméstico, uma outra questão que a gente reparou também foi que, por exemplo, algumas vezes o rio, as casas que estão um pouco mais próximas do rio, algumas delas não têm cerca, principalmente nessa área que vai para o rio, como é o caso dessa casa que eu estou mostrando aqui para vocês, que tem a planta baixa aqui do lado. A gente está entendendo isso como trazer o rio, né, para próximo de casa. Então, essa percepção de familiaridade, de não ter perigo em ir até o rio, né, no caso.
Então, a gente entende também essa relação mais próxima e familiar e íntima com o rio a partir dessas questões. Tá? E a gente percebeu isso em diferentes habitações, algumas tinham e outras não. A casa de roça, essa casa de roça é do Soleônidas, ela também nos dá um exemplo de processo de habitação bastante interessante e específico para a arqueologia, né? O Soleônidas, aqui embaixo à direita, onde eu estou passando o cursor, é a casa de roça do Soleônidas, tá? Que é na comunidade de Floresta, e ele mora em São João da Serra, na cidade, com a família. E ele vem para essa casa de roça de segunda a sexta para trabalhar na roça, e leva, no final de semana, ele volta para a casa dele na cidade e leva, né, as coisas que ele colhe, tanto para vender quanto para utilizar dentro de casa, trocar e utilizar para a subsistência da sua família, né? Inclusive, a casa dele ela tem cercas diferentes dos 4 lados. Cada lado é um tipo de cerca. Eu acho que, inclusive, marcando muito essa multifuncionalidade, essa versatilidade, né? Aqui a gente vê o mundo, né, o universo material de dentro da habitação dele, né? Aqui rede de pesca, vaso de água, que é muito comum lá, pote de água, né, que é muito comum, todas as casas têm, a gente vai ver. Mas o mais interessante é que o projeto do Soleônidas é que essa casa é inicialmente uma casa de roça, que ele vai trabalhando nela e construa de fato uma habitação, né, ou seja, uma moradia, transforme ela em moradia, para que os seus familiares possam vir da cidade e morar com ele quando ela for moradia. Então, é um processo de habitação muito específico, né, que envolve a transformação de uma casa de roça em uma unidade doméstica de habitação familiar, né? Então, só para a gente entender como se dão essas transformações, esses processos. Aqui é a casa de pesca. A gente vê que ela tem aqui um cercado, por exemplo, para essa pequena horta, né, para essa plantaçãozinha que tem aqui, mas embaixo à direita para o rio, ela não tem, né, nenhuma cerca, no caso seria aqui em cima, ó. Então ela não tem nenhuma cerca, demonstrando também essa familiaridade com o rio, que é compreensível, né, se tratando de uma casa de pesca. E a pesca em si, né? Importante destacar que, dentro dessa perspectiva que entende o sertão como algo exclusivamente, né, agrário e gado e boi, nessa equação fome, miséria, e a gente não vai dar muita atenção vão acabar não dando muita atenção para outros elementos, como a presença da água, né? A gente tem populações, inclusive ribeirinhas, aqui em Teresina, né, com construção de canoas, pesca, enfim. E lá também tinha essa canoa especificamente, aí mostrando uma relação não de ruptura, né, entre perspectivas terrestres e aquáticas, por assim dizer, ou não excluindo essa relação com a água da interpretação voltada para as grandes fazendas, né, e para a pecuária. A gente tem uma marca na canoa que foi feita com ferro quente, o mesmo ferro que usa para marcar gado, né? Então, mostra um pouco também essa relação não excludente, né, entre essa história agrária, da pecuária e do sertão, né, principalmente do Piauí, e as relações também com outros elementos, no caso, né, o rio, as águas. Aqui, novamente, uma passagem do Torto Arado, tá? Onde ele vai falar que a igreja e outras pessoas que chegaram no lugar saíam marcando tudo com ferro quente, né? Para mostrar essa posse também sobre a propriedade e as coisas. E os potes cerâmicos. Os potes cerâmicos, gente, todas as fotos que estão sem referência são da equipe, tá? Foram tiradas em campo. As que não são nossas estão com referência. Esses potes para água, eles apareceram em todas as habitações. Tá? Aqui a gente tem o clássico, que é a bileira, né? com os dois potes e o jarro e o filtro também de barro no meio. A gente tem alguns trabalhos de arqueólogos que falam da afetividade com o gosto do barro, né? Então, por isso essa opção, a Daniela Amaral e o Queiroz fizeram 2 trabalhos, um de doutorado e um de mestrado, sobre isso, né? Falando dessa questão afetiva com o gosto do barro e da manutenção dessas formas, da possibilidade de manutenção dessas formas voltadas para o armazenamento de água, né? Quando chegou, enfim, o alumínio, então as panelas passam a ser com outros materiais, mas
primordialmente os potes de água continuam sendo de cerâmica, em função também, né, dessa afetividade pelo gosto de barro. Isso parece, né, que parece que procede, todas as casas tinham, ó, aqui a gente está vendo os vasos de água nessa casa que está abandonada. Inclusive, esses potes, desculpa, eles estavam em lugares ou abandonados ou pontos de passagem, lugares que não eram necessariamente lugar de moradia, né? E aí nos foi explicado que muitas vezes esses potes de água eles são deixados em pontos onde as pessoas passam, né? Ou romaria, ou vaquejada, ou mesmo os trabalhadores. Então, o pescador usa ali perto, fica um pote de água ali, não só para ele, como para as pessoas que passam pelo lugar, né, beberem água. Então, a gente tem feito essa reflexão. Então, os potes marcam lugares, né? Os potes qualificam lugares, né? Por exemplo, essa fazenda, que é lá também, é a Fazenda Santa Terezinha, ela já está abandonada há bastante tempo, e havia esse pote aí emborcado, né? Inclusive disseram que ele estava emborcado exatamente para facilitar a limpeza depois, porque aí não entra tanta sujeira no interior dele, e ele é utilizado por funcionários quando precisam fazer manutenção elétrica ou o que quer que seja ali na região, desculpa. Então, já me encaminhando aí para o final, para também não me delongar muito, algumas reflexões que eu tenho feito com base, que a gente tem feito com base nesse campo, né, e nessas populações, ou no acompanhamento do cotidiano dessas populações, dizem respeito principalmente à baixa visibilidade, né, de sítios arqueológicos associados a essas populações. O que a gente vê, na verdade, é uma dinâmica de mobilidade muito acelerada, né, no sentido de mudar de lugares, de estruturas com diferentes funções e, obviamente, significados, né, essas coisas não são dissociadas, e a dificuldade que a arqueologia tem em identificar e trabalhar com esses sítios arqueológicos. Tá? Tanto sítios arqueológicos de populações sertanejas potencialmente de baixa visibilidade, aqui eu estou mostrando um registro da missão de pesquisa que foi na Paraíba, tá? Em 1938. Então, o que arqueologicamente a gente consegue identificar de um tipo de estrutura dessa, por exemplo? E, por fim, né, algumas reflexões que a gente tem feito, entender o sertão, isso é importante nessa pesquisa, enquanto categoria política oposta ao litoral, e não necessariamente, né, como bioma ou o que quer que seja. Entender essas populações além da civilização do couro, como coloca a historiografia oficial, né? E além do ciclo do gado, também, como coloca a historiografia oficial. Essas perspectivas, algumas críticas que têm sido feitas a elas que são agrocêntricas e reducionistas, né? Porque entendem o modo de vida de toda uma população associado majoritariamente, se não exclusivamente, à questão do gado. E tentar, então, buscar uma revisão desses, ou uma desconstrução mesmo, desses estereótipos que baseiam-se na compreensão do Nordeste brasileiro, né? Eu acho que não só o Nordeste brasileiro, o Norte de Minas, enfim, pega um pouco isso também, mas o sertão, através dessa equação, seca, miséria e subdesenvolvimento, né? E uma relação direta entre seca e miséria, né? No sentido de um determinismo ambiental, no qual a seca seria a determinante da miséria dessas regiões, né? Então, romper um pouco, né, buscar romper com essas concepções. E aí, refletindo sobre uma arqueologia sertaneja, né, alguns autores e autoras já têm, se não tocado no termo, pelo menos apontado nesse sentido, né? A gente tem aqui, por exemplo, o termo arqueologia histórica, né, entre aspas, que a gente não... Eu, particularmente, acho que não há tanta necessidade, sertaneja, né? Alguns autores que trabalham com essa temática, a arqueologia do mundo moderno, do passado recente e do presente, né? Trabalhado aí principalmente por Souza, e uma etnoarqueologia ou arqueologias etnográficas também feitas com essas populações, né? Esses são os trabalhos até o momento.
E, nesse sentido, eu chamo a atenção para os estudos de sítios arqueológicos e coleções arqueológicas e antropológicas, né, associadas a populações sertanejas, no desenvolvimento de uma arqueologia com as populações sertanejas, né, para a gente tentar entender a riqueza e dinâmica material de fato dessa população de uma maneira não reducionista, nem agrocêntrica, nem simplista, né, para poder aprofundar nas dinâmicas sociais, históricas e culturais dessa população. Bom, as referências que eu utilizei aí nos slides e na minha fala, e muito obrigado a todos e todas.